FM. O Janeiro Roxo é uma campanha de conscientização dedicada ao combate à hanseníase, promovida aqui no Brasil desde 2016. O mês de janeiro foi escolhido para coincidir com o Dia Mundial de Combate à Hanseníase, celebrado no último domingo do mês de janeiro, e tem o objetivo de informar a população sobre a doença, sintomas, tratamentos e também a importância do diagnóstico precoce. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora a dermatologista do Hospital Universitário da UFMA, a Naira Lima. Naira, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Obrigada pelo convite. Um prazer. Maravilha. Falar sobre o Janeiro Roxo, né? Geralmente a gente começa o ano com o Janeiro Branco, saúde mental, né? O Janeiro Roxo ainda está um pouquinho, digamos assim, apagado, digamos, né? Da grande mídia, né? E, enfim, temos aí a hanseníase, que é uma doença que tem um fator social também, de discriminação ainda muito fortes, embora já tenha se avançado bastante na ciência para evitar, né, o avanço da doença também, contaminação e coisas do tipo, né? Eu queria que você começasse falando, né, justamente sobre isso. Mais visibilidade para essa campanha, né? Embora a gente tenha aí o Hospital Universitário trabalhando, claro, né, não só nessa campanha, como em várias outras. Mas a grande mídia ainda não abraçou isso, não é isso, Naira? Isso, a hanseníase é uma doença tradicionalmente negligenciada, né? É uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Hansen e ela predomina em ambientes mais pobres, então isso acaba contribuindo aí para essa negligência. Então a grande mídia tem um papel fundamental aí para contribuir com a gente nessa campanha que janeiro é nosso mês escolhido, para a conscientização de que essa doença, apesar de ser muito estigmatizante, tem tratamento, um tratamento gratuito e que é eficaz, que é distribuído pelo SUS. Olha só, todas essas questões elas são extremamente importantes, esse fator social ele é gritante, né? Mas tudo que leva a gente crer que tem como haver uma identificação também é um pouco, não que seja negligenciado, informações elas estão aí circulando, né? Mas uma maioria ainda acha que essa doença ela é uma doença, enfim, que tem os seus tópicos, digamos assim, né, críticos, né, mas a questão da transmissibilidade, né, ainda é muito gritante também, como eu já havia dito, né? Como esse trabalho, né, quais as principais dificuldades, né, melhor dizendo, no trabalho dessa conscientização? As pessoas ainda estão muito ligadas em coisas antigas, né? Isso. Hoje o Brasil, infelizmente, ainda é o segundo país aí na incidência de hanseníase e o Maranhão é o segundo estado. Então, a gente tem que trabalhar nessa conscientização para que o paciente consiga identificar os sinais de infecção, né, o que pode acontecer e como que acontece essa infecção. Qualquer alteração de pele, manchas que você não tinha, sejam elas aquelas manchinhas rosadas que lembram as famosas epíneas, manchinhas mais claras, áreas em que o suor está alterado, perda de pelo, sensação de dormência, inchaço de mão e pé, tudo isso pode ser um sinal de hanseníase. Então, você tem que buscar um dermatologista ou um médico generalista ou um médico de saúde da família para que seja iniciada essa investigação. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais precoce será o tratamento e menor a chance de sequelas, né? Então, isso tem que ser enfatizado que o diagnóstico precoce é fundamental para que a gente evite esse aumento de transmissibilidade. Existe uma forma dela, que é a que causa a transmissão, e para que isso ocorra, você precisa ter um contato contínuo e prolongado com aquele paciente que tem a doença, essa forma transmissível. Isso é feito por via respiratória. Então, quando você inicia o tratamento, essa cadeia de transmissão já é encerrada. Naira, talvez desses indicativos, né, que você elencou aí, a questão do toque, né, seja aí a sensibilidade, né, ela talvez seja a mais conhecida, né? A mais conhecida, né, e também a mais que as pessoas têm mais medo também, mas ela pode ser confundida com outras coisas, né? Por isso, como você bem disse, né, ir logo a um dermatologista, no início médico. do quadro vai ter essa perda da sensibilidade, é uma coisa que vai acontecer ao longo da doença.
mas inicialmente você pode realmente ter apenas essa manchinha e essa alteração de sensibilidade ser muito discreta, ser só uma alteração térmica. Então, não necessariamente você vai ter a popular dormência, né? Que os pacientes falam, sempre estão muito agarrados nisso. Não, mas eu não tenho dormência, eu não tenho hanseníase. Então, é uma doença que tem um espectro clínico muito intenso, muito grande. É um bacilo que tem predileção por nervos. Então, por isso que acomete muito a pele, né? Por isso que cai muito aí na gama do dermatologista. Altera muito a pele, altera muito a sensibilidade. E por isso pode ser confundido com outras doenças. Como é o perfil, Naira, desses pacientes, né, que chegam para vocês, essa demanda que chega para vocês, né, em termos gerais? Em geral, é uma doença que acomete mais a população mais humilde, né? Por conta dessa forma de transmissibilidade. Ele é um bacilo que você tem em contato, mas para que essa doença aconteça, leva em média de 6 meses a 5 anos. Então, demora um pouquinho, né? E aí você geralmente vê num perfil de casas onde moram muitas pessoas juntas, muitas pessoas no mesmo cômodo. Então, um paciente bacilífero que está lá acaba conseguindo transmitir para outros familiares. Então, é muito importante que, ao fazer o diagnóstico de um paciente, você examine todos os contactantes dele para investigar se não existe mais alguém na casa. E especialmente quando a gente fala em crianças com hanseníase, né? Que infelizmente aqui temos bastante. E um cenário de crianças com hanseníase significa que ela mora num local onde há algum adulto que tem, por conta desse tempo prolongado aí para o início da doença. Então, se ele já apresentou ali na infância, ele vive num ambiente que tem mais alguém que tem a forma transmissora. Certo. Naira, você falou aí nessas questões relacionadas, né, à identificação. Eu queria que você falasse também sobre a questão do tratamento, né? Esse tratamento também que existe certas confusões também, né, em relação Muitas a dúvidas, ele, né? né? E ele é bem mais simples do que aparenta, né? O tratamento, quanto mais precocemente feito, melhor, porque se evitam as famosas sequelas. Ele é feito com comprimidos que são distribuídos no SUS. Existem doses que vão ser tomadas em casa e algumas doses que serão supervisionadas. O esquema terapêutico é um só. O que vai mudar é o tempo de tratamento de acordo com a apresentação clínica. Se você tem, a grosso modo, a forma paucibacilar, que é a que tem menos lesões, você usa por 6 meses. Se você tem a forma multibacilar, que é a que tem bastante lesão e é a que faz a transmissão do bacilo para outras pessoas, você vai fazer por 12 meses o tratamento. Importante falar sobre números, né? Você falou que o Maranhão está em segundo, mas qual o universo aí em termos de números? Em termos de números, o Brasil tem, na última pesquisa de 23, tem mais ou menos 19 mil casos aí, e o Maranhão, mais ou menos uns 2 mil, um pouco mais que 2 mil casos. Então, é um número muito grande. É um número considerado grande, alto, não é isso? Tem comparação com outros países, enfim, isso ainda é uma coisa de terceiro mundo. Sim, né? O objetivo inicial era que em 2000 a gente não tivesse mais tantos casos de hanseníase. Então, a gente está um pouquinho atrasado e na época da pandemia da Covid isso acabou atrasando mais ainda, porque ninguém saía atrás de diagnóstico de nada, na verdade, né? Não só de hanseníase. Então, nós temos que correr atrás para fazer essa conscientização para que o paciente, em qualquer situação de suspeição, saiba buscar ajuda e que ele saiba que ele, iniciando o tratamento, ele já não transmite mais nada e que se porventura ele já tem há muito tempo e ele já apresente alguma reação, também existem tratamentos para que você faça uma intervenção ali naquelas formas reacionais e o paciente tenha qualidade de vida. Ok. E naqueles casos, né, claro que deve ser um pouquinho mais difícil, né, de encontrar, né, de acordo com esse perfil que vocês recebem, né, de pacientes, vocês recebem em casos avançados também? O que que acontece nesses casos especificamente? Como ele é um bacilo que tem predileção por nervos, você acaba vendo muitas lesões sensitivas, muitas lesões motoras, perda de motricidade fina. Então, o paciente que acaba tendo muita atrofia de mãos, edema, feridas que ulceram, que não cicatrizam com facilidade, dificuldade de marcha por alteração do nervo. Então, ele tem dificuldade de caminhar, tem aquele pezinho caído. Então, para evitar esse tipo de situação, o melhor cenário é o tratamento precoce, mas para aqueles que já têm, existem formas de reabilitação também ofertadas no SUS e outros esquemas terapêuticos que vão auxiliar. Outra coisa muito comum também são as neurites, que são as infecções dos nervos. Então, existem pacientes que sentem muita dor quando não estão adequadamente tratados.
mas existem também tratamentos disponíveis para essas situações. Naira, desses 2.000 casos que existem aqui no Maranhão, quantos são desse perfil? Essa informação eu não consigo te dar precisamente, porque é o diagnóstico dos casos de hanseníase, né? A gente não tem certificado de quem é só reação, porque a reação ela pode acontecer no curso da doença, ou o paciente pode abrir o caso já com quadro reacional. Então, esse dado essa reação pode acontecer em qualquer momento, para abrir o quadro, no intercurso de doença ou já ao fim terminando o tratamento. Certo. Para a gente melhorar, então, portanto, as questões relacionadas à divulgação, né? O que está faltando ainda, Naira? Acho que talvez um engajamento maior, e até que a nossa função, com a ajuda da mídia, é fazer essa educação médica continuada, uma educação da população de forma continuada. O mês de janeiro é um mês escolhido para que a gente consiga fazer isso com mais intensidade, mas isso é uma coisa que deve acontecer aí ao longo do ano inteiro, especialmente nos locais onde esses pacientes consigam chegar com mais facilidade, né? Nos postos de saúde de forma geral. Então, esse médico tem que estar preparado para conseguir suspeitar, conseguir iniciar ali a triagem, o diagnóstico. O diagnóstico é feito, em geral, de forma clínica. Quando há dúvidas, aí nós podemos lançar mão de outros exames. Podemos fazer a baciloscopia, que é um raspado que faz na pele para pegar a linfa e tentar encontrar o bacilo. Nós podemos fazer biópsia da pele, eletroneuromiografia. Então, nós podemos lançar mão de outras coisas em casos inconclusivos só com a apresentação clínica. Então, acho que a gente tem que reforçar essa educação continuada, tanto médica quanto da população. Maravilha. Naira, para a gente finalizar, né? Como é que está o funcionamento justamente do hospital universitário para esses casos, para esse público? O hospital universitário, nós temos os ambulatórios, que é onde é feito as consultas dermatológicas de forma geral. Toda consulta dermatológica, o médico faz o exame clínico de todo o paciente, do paciente todo sem roupa, e faz tanto aquele exame direcionado para a queixa que o paciente trouxe, mas faz também aquela busca ativa. Então, geralmente é nesse momento que a gente consegue encontrar casos de suspeição e dar seguimento aí com o tratamento clínico. Uma boa lembrança, né? Vale trazer também, se tiver essa informação. Esses casos, eles estão mais presentes com homens ou mulheres? É uma incidência bem parecida. Não tem predomínio de um ou outro, não. Está bem distribuído no caso, então. Enfim. Ela é uma doença democrática, atinge todo mundo. Democrática, né? Muito obrigado, portanto, pelas informações. Aqui, Naira Lima, né, que é dermatologista do Hospital Universitário da UFM, falou sobre a campanha Janeiro Roxo, também conscientizando sobre hanseníase. Muito obrigado, viu, Naira, pelas informações e também um ótimo trabalho para vocês aí do Hospital Universitário. Até mais. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais informações e roteiro cultural, comentário esportivo com Paulo Pellegrini. Se você quiser ver ou rever, pode ir lá no YouTube da Universidade FM ou então no nosso site www.universidadefm.ufma.br. Hoje tem sessão delas, não é isso, Marcos Vinícius? No Sessão das 8, muita música boa para você nesta quinta-feira. A gente volta amanhã com mais informações. Até lá. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz.